tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre progredindo em Cristo. E a palavra que estaremos lendo e estudando hoje se encontra lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E diante dessa palavra, o que é que nós podemos aprender acerca disso? A questão do progredir no Evangelho. Nos versos 12 e 13, ele fala, sobre a questão de como Paulo fala à cidade de Filipos, ele fala sobre a questão de como obedecestes, não só na minha presença, só quando ele estava presente, mas agora mais que ele não está lá presente na cidade, que eles iam desenvolver a salvação deles com temor e tremor. E porque é Deus quem efetua o querer e o realizar segundo a boa vontade do Senhor. Então, Paulo fala para eles, não para eles trabalharem para serem salvos, mas para trabalharem a salvação que eles receberam de Deus. Então, não é para nós trabalharmos para sermos salvos, mas para trabalharmos a nossa salvação que nós recebemos do Senhor. Então, como você tem trabalhado a salvação que você recebeu do Senhor? E a ordem aqui que nós vemos nesse texto é que nós devemos viver com submissão ao Senhor, devido à sua grandiosidade, ao poder e à glória que encontramos em Cristo Jesus. E à medida que nós conhecemos mais de Deus, nos tornamos cientes da sua grandeza e poder. E isso deve gerar em nós profundo respeito. Quanto mais conheço, mais percebo quanto preciso aprender. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nós percebemos que precisamos aprender mais sobre Ele. Porque é um relacionamento, e em um relacionamento nós queremos aprender com o outro, queremos conhecer mais do outro. E a questão do esse temor e tremor se reflete na nossa vida prática, em humildade e submissão a Deus e a sua palavra. Então, nós temos que viver com plena confiança em Deus e não em nós. Colocarmos em prática tudo o que nós sabemos sobre Deus. Se você convive com Deus, se você se relaciona com Ele, você vai saber o que falar, o que expor sobre o seu relacionamento com Ele. E vai colocar em prática os ensinos, os princípios, os mandamentos que você aprende no seu relacionamento com Deus. E Paulo, ele fala que Deus efetua nos cristãos tanto querer como realizar, de modo que tudo se cumpra com os propósitos do Senhor. Então, tanto a provisão divina quanto a responsabilidade humana estão descritos nesse texto. Somos coparticipantes com Deus na sua obra. Trabalhamos com Ele. Nós fazemos parte dessa obra do Senhor. É a questão do servir sem murmurar. Eita, coisa difícil, hein? Viver sem murmurar. No verso 14 ao verso 16, ele nos mostra isso, Fazei tudo sem murmuração nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que é a murmuração? Murmuração é você ficar resmungando, falando baixo várias coisas, né? Várias queixas assim. E o que é a contenda? A contenda é o debate, é uma discussão sobre algumas razões, seja a favor ou contra alguma coisa, alguma proposição ou proposta. Então, tudo o que viemos a fazer, que nós viemos fazer sem murmurar, sem criar contendas, para que nós nos tornemos irrepreensíveis, ou seja, livres de culpa, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós temos visto isso nos nossos dias, uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, ou seja, como luz do mundo, porque Jesus falou que ele é a luz do mundo e nós, como seguidores de Cristo, discípulos dele, nós somos luz do mundo também. Então essa luz ela tem que trazer clareza, né, sobre os locais que estão em trevas. E preservando sempre o que? A palavra da vida, é a palavra da verdade. Para que no dia de Cristo nós nos gloriemos, que não corremos em vão, ou seja, nem nos esforçamos inutilmente. Que a gente fez algo com um propósito. Qual o propósito? De servir a Cristo, né? Geralmente nós reclamamos quando algo não acontece do jeito que gostaríamos. Você já deve ter feito isso. Eu já fiz isso, infelizmente. Os filipenses, eles estavam reclamando e discutindo e por essa razão não conseguiam demonstrar sua união com Cristo. Então, quantas vezes nós discutimos e ficamos reclamando, às vezes não com outras pessoas, às vezes a gente sozinho fica murmurando, né? E isso começa a demonstrar que não há união de Cristo quando nós ficamos discutindo ou murmurando ou criando contendas. E teve uma frase que eu achei muito interessante quando eu estava estudando esse texto e que eu achei muito interessante e eu quero falar para vocês agora. A murmuração torna a obediência incompleta, pois quando você obedece murmurando, você age por aparência e não de coração. É muito forte essa frase. Você tem obedecido murmurando, então você está vivendo de aparência e não de coração. Não está fazendo as coisas, né, em obediência ao Senhor, sem você ficar resmungando dentro de si. Você está fazendo algo incompleto para Deus. E a terceira coisa é se alegrar por ser servo. No verso 17 e 18, Paulo fala assim para os filipenses: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Libação, ou ser oferecido por libação, é sacrificar a si mesmo. Ou seja, Paulo, ele se sacrificou, né, em cada cidade que ele foi, para cada local que ele enviou pessoas também. E tantas coisas que ele correu riscos, né? Ele apanhou, ele sofreu pelo evangelho, mas ele fez tudo isso no propósito de servir a Cristo e ele se alegrava com isso. Então, Paulo, ele corria o risco de morrer como um mártir por causa da proclamação do evangelho. E você, meu irmão, você tem essa mesma convicção que Paulo teve de que ele corria esses riscos para poder proclamar o evangelho? Você tem essa mesma convicção de proclamar o evangelho, até mesmo que façam algo contra você, te persiga, maltrate você, maltrate sua família. Qual a sua convicção em relação a isso? Por essa razão, ele se vê como um sacrifício, mas ao invés de ele reclamar, ele se alegra. Então, quando algo de ruim acontece, como você é perseguido ou por alguém de sua família, do seu trabalho,
você tem reclamado, tem murmurado, tem se alegrado porque o evangelho tem sido proclamado às pessoas. Eu espero que você compreenda o que é esse progredir em Cristo, o que é esse desenvolver a salvação que Deus lhe deu, o que é você trabalhar por essa salvação que você recebeu. E que você entenda isso e vá tirando as coisas que você tem feito que não agradam ao Senhor. Ou seja, a questão da murmuração, das contendas, das discussões. Vamos agir de maneira correta, né? Vamos seguir em obediência ao Senhor, mas sem murmurar, para que não estejamos entregando algo a Deus incompleto. Amém? Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele. Comente aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, sobre aquilo que a gente tratou no vídeo de hoje. Compartilhe para que mais pessoas elas sejam alcançadas por esse evangelho e que elas entendam também o como elas devem progredir em Cristo. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.